Olá pessoal, tudo bem? Professor Belim aqui, falando com vocês. Falamos diretamente da Escola Municipal de Música Maestro Valdemar Henrique para os alunos do terceiro ano. Hoje nós estaremos estudando o nosso primeiro conteúdo do terceiro ano, conteúdo de teoria e percepção musical, certo? Nessa feita nós estaremos revisando o conteúdo que já foi visto no final do segundo ano, portanto, é um conteúdo que vocês já conhecem, estaremos fazendo uma breve revisão para que a gente possa avançar na nossa apostila nos próximos conteúdos, as escalas menores e os demais assuntos que virão pela frente. Então, só para relembrar, para dar mais essa reforçada no conhecimento que vocês já têm, nós estaremos fazendo aqui a revisão do capítulo 1 da nossa apostila. Acompanhe a leitura comigo. O que é a escala maior? Escala é uma sequência de sons diferentes, abre parênteses, escolhidos dentre as 12 notas de nosso sistema musical ocidental. Essa nossa escala maior, ela vai ser separada por intervalos determinados. Acompanhando na próxima tela, o nosso sistema musical ocidental, ele é composto por 12 sons, apesar de que as notas mais conhecidas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Correto? Então, quando falamos de música, quando o termo notas musicais vem à nossa mente, rapidamente nos vem a ideia dessas 7 notas. No entanto, não são somente elas. A nossa música, a música que nós estudamos, que nós tocamos aqui no Ocidente, é a chamada música ocidental, ela é composta por 12 sons. Além dessas 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nós temos entre o Dó e o Ré um outro som, que a gente chama de Dó sustenido e Ré bemol. Vocês devem estar lembrados, correto? Entre a nota Ré e a nota Mi, tem um outro som, chamado de Ré sustenido ou Mi bemol. São sons que recebem 2 nomes. Entre o Mi e o Fá não existe, certo? Entre o Mi e o Fá, eles têm um intervalo de um semitom, então não há uma outra nota entre eles. Teremos novamente entre o Fá e o Sol, a nota que a gente chama de Fá sustenido ou Sol bemol. Entre a nota Sol e a nota Lá, temos o Sol sustenido ou Lá bemol. Entre o Lá e o Si, temos o Lá sustenido ou o Si bemol. Portanto, temos aí os 12 sons. Toda música que a gente estuda e que a gente toca no Ocidente, é a nossa chamada música tonal ocidental, ela é composta por 12 sons. Em outras culturas, em outros países, acontece de ocorrer outros sons além desses 12, que não é o nosso caso, certo? Novamente, acompanhando a leitura na apostila, nós temos essa mesma escala de Dó maior, né? A mesma escala maior, aparece aí dentro de um quadro, onde nós vemos que é feita uma divisão de 4 em 4 notas. As primeiras 4 notas dessa escala a gente chama de primeiro tetracórdico. A segunda sequência de 4 notas é o segundo tetracórdico. Seguindo, a escala maior, ela é uma escala de 7 sons diferentes, certo? A escala maior, ela é uma escala de 7 sons, é uma escala de 7 notas. Ela também é chamada escala diatônica, porque ela tem 5 tons e 2 semitons dentro dessa oitava. Vou pedir para que vocês façam uma observação que na apostila de vocês está escrito 5 sons e 2 semitons. Na verdade, o correto é 5 tons e 2 semitons dentro da oitava. Essa escala, ela é baseada na sequência das notas a partir de Dó, ou seja, a escala maior, ela foi construída a partir da sequência das notas musicais a partir da escala de Dó maior. Mais abaixo nós vemos aí uma ilustração dessa nossa escala de Dó maior, escala maior de Dó, começando e terminando em Dó. Ela aparece aí em uma escadinha
Porque, na verdade, o termo escala vem de escada e nos dá essa ideia de subir e descer, de alto e baixo, de grave e agudo, correto? Na tela seguinte, nós observamos aqui a nossa escala maior, a escala de Dó maior, que é chamada de escala modelo. Pessoal, a escala de Dó maior, ela é chamada de escala modelo porque ela é uma escala que possui somente notas naturais. Seria como se fosse as teclas brancas do piano. Então, essa escala, da feita que nós construímos ela, utilizando as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, ela tem uma característica de intervalos de tons e semitons em locais específicos e consequentemente, por conta dos tons e semitons, por conta da construção estrutural dela, ela tem a sua sonoridade. O que mais importa, no final das contas, quando a gente quando a gente fala de escala, é a sonoridade que ela vai gerar. Existem várias escalas, escalas maiores, escalas menores, existem as escalas pentatônicas, existem escalas diminutas, escalas alteradas, existem infinitas escalas. Cada uma tem sua característica, tem a sua sonoridade em específico, certo? Mas aqui nós queremos focar na estrutura e principalmente na sonoridade da escala maior. Então, quando a gente constrói a sequência de notas de Dó até Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, assim como aparece na tela para vocês, nós temos aí a escala de Dó maior, que ela é chamada escala modelo porque todas as demais escalas, elas vão meio que copiar, elas vão seguir toda a configuração, vão seguir fielmente a configuração dessa escala de Dó maior. Só que as demais escalas, elas vão precisar utilizar alguma alteração, ou um sustenido, ou sustenidos, ou bemóis, certo? Então a escala de Dó maior, ela é uma escala que é feita somente de notas naturais e ela tem a estrutura específica, que nós vamos já ver, certo? E todas as demais escalas, para que sejam também maiores, para que tenham a mesma estrutura e sonoridade da escala de Dó, nós vamos precisar alterar notas ou com sustenidos ou com bemóis, certo? Acompanhe na próxima tela. Temos aqui a nossa escala de Dó maior, que é a nossa escala modelo. Uma observação muito importante, não só para a escala de Dó maior, mas para todas as escalas, é que cada uma das notas, pessoal, ela recebe o nome de grau. Ela recebe o nome e ela é nomeada por algarismos romanos. Então nós podemos ver que na escala de Dó maior, que começa e termina em Dó, o Dó, a nota Dó, ela é o primeiro grau. O Ré, segundo grau. O Mi, terceiro grau. O Fá é o quarto grau. O Sol é o quinto grau, a nota Lá é o sexto grau, a nota Si é o sétimo grau e o Dó, em alguns contextos a gente chama de oitavo grau. Porém aqui vamos utilizar como o primeiro grau, como se fosse a repetição, correto? Então, todas as escalas maiores, cada uma das notas, elas recebem o nome de um determinado grau. E dentro da escala, cada uma dessas notas, ela tem a sua sonoridade, a sua importância no contexto harmônico e melódico. Agora, uma outra informação que a gente não pode jamais perder é a estrutura dela, certo? A escala maior, ela é formada de tons e semitons. Só que esses tons e semitons, eles aparecem em locais específicos. Observe. Os tons, eles estarão aparecendo do primeiro para o segundo grau, do segundo para o terceiro grau, do terceiro para o quarto grau aparece o semitom, como podemos observar. Do quarto para o quinto grau, nós temos intervalo de tom. Do quinto para o sexto, novamente temos intervalo de tom. Do sexto para o sétimo, novamente intervalo de tom. E por último, do sétimo para o primeiro grau, para a repetição do primeiro, nós temos aqui intervalo de semitom. Então, isso aqui, essa configuração,
tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É essa configuração de tons e semitons que faz com que a escala seja chamada escala maior, certo? Todas as outras escalas maiores, começando de outras notas, elas, para que sejam maiores, precisam necessariamente ter essa configuração. Então, memorizem, jamais esqueçam, certo? Essa aí é uma configuração que precisa estar na memória de vocês. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Se vocês preferirem dessa forma, tá valendo, certo? Se é para lembrar, para aprender e nunca mais esquecer, tudo vale. Hilário, não? Continuando. A escala de Dó maior, que é a escala modelo, que é construída com a estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, como já foi visto na nossa apostila anteriormente, ela, para fins didáticos, a gente faz uma classificação das notas, onde as 4 primeiras notas são chamadas primeiro tetracorde e as 4 últimas são o segundo tetracorde da escala. Observe que dentro de cada um dos tetracordes nós temos uma configuração idêntica, certo? Dentro do primeiro tetracorde nós temos tom, tom, semitom. Olhando para dentro do segundo tetracorde, que é este retângulo que nós vemos na tela, nós também vemos tom, tom, semitom. Observa-se também que do lado de fora, entre o primeiro e o segundo tetracorde, nós temos um intervalo de tom. Através dessa configuração, dessa divisão da escala em 2 tetracordes, primeiro tetracorde e segundo tetracorde, que surge a formação das demais escalas. Conteúdo também já visto por vocês no ano passado, quando vocês estudaram a respeito da formação das escalas maiores através da regra dos tetracordes, onde o segundo tetracorde da escala de Dó vira o primeiro tetracorde da escala de Sol e assim vai seguindo a sequência, surgindo as demais escalas maiores. Vamos relembrar rapidamente a regra de construção das escalas pelos tetracordes. Temos aqui escala de Dó maior. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer aqui a separação das 4 primeiras notas. Temos aqui o nosso primeiro tetracorde. A partir da nota Sol até a nota Dó, nós temos o nosso segundo tetracorde. Primeiro tetracorde, segundo tetracorde. Correto? Vamos pegar essas 4 notas, vamos trazer para cá, Sol, Lá, Si e Dó, certo? Aqui vai nascer a nossa nova escala. Só que a escala ela precisa completar a sequência, até, se ela começou em Sol, temos que completar até chegar na outra nota Sol. Ré, Mi, Fá e Sol. Correto? Só que para que ela seja uma escala de fato maior e tenha sonoridade de escala maior, ela precisa ter aquela sequência tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Vamos conferir. Da nota Sol para o Lá, observe que todas as notas estão naturais, assim como vieram lá da escala de Dó maior. Então temos aqui Sol natural para o Lá, temos aqui um tom. Do Lá natural para o Si natural, nós temos aqui um tom. Do Si natural para o Dó natural, nós sabemos que nós temos aqui um semitom, certo? Começamos aqui, tom, tom, semitom. Do Dó para o Ré, Dó natural, Ré natural, temos tom. Do Ré natural para o Mi natural, nós temos tom. Do Mi natural para o Fá natural, nós temos semitom. Certo? Tínhamos um tom aqui. E do Fá natural para o Sol, nós estamos tendo aqui um intervalo de tom. A gente observa que da forma que está, ela está diferente do que nós acabamos de ver. Ela está tendo tom, tom, semitom, tom, tom, semitom e tom, certo?
nós observamos que aqui no intervalo do sexto para o sétimo grau, onde deveria ser um tom, nós estamos com o intervalo de semitom. E do sétimo para o primeiro grau, para a repetição, ou para a oitava, se assim vocês preferirem chamar, nós estamos tendo um intervalo de tom. Então o que acontece? O tom deveria estar aqui. Lembra o que a gente vai fazer para a gente corrigir esse problema? A partir daqui a gente vai começar a utilizar as alterações, certo? Então o que a gente tem que fazer? Se a gente chegar e utilizar um sustenido para elevar a nota Fá em um semitom, nesse momento ela afastou-se, surgiu aqui o intervalo de tom entre o sexto e o sétimo grau e formou o intervalo de semitom entre o sétimo e o primeiro ou oitavo, formando assim tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, certo? Então, formou-se aqui a escala de Sol maior, onde o Fá, ou seja, a nota do sétimo grau, ela vai precisar ser alterada. A seguir nós iremos ver, quando a gente estiver falando das escalas, nós vamos novamente citar esse fato de que as escalas maiores, no processo de formação através dos tetracordes, a gente sempre vai precisar elevar o sétimo grau em um semitom, utilizando o sustenido. E esse sustenido irá formar a armadura. Nós iremos, em alguns minutos, chegar nesse conteúdo. A partir dessa mesma regra, utilizando essa mesma regra, se a gente pegar esse segundo tetracorde e formar uma nova escala, e assim a gente prosseguir, vão surgir todas as escalas maiores com armaduras de sustenidos, certo? Mas vamos relembrar a forma da construção das escalas maiores com armaduras de bemóis. Se para construir as escalas maiores com armaduras de sustenidos a gente pega o segundo tetracorde da escala de Dó, transforma em primeiro tetracorde de uma nova escala e a gente segue até formar todas as escalas com armadura de sustenidos, para construir as escalas com armadura de bemóis a gente faz um processo contrário. Como assim? Ao invés da gente pegar o segundo para formar o primeiro de uma nova escala, a gente vai pegar o primeiro, Dó, Ré, Mi, Fá, e vamos transformar em segundo. Certo? Então, para a construção das escalas com armaduras de bemóis, a gente pega o primeiro tetracorde da escala de Dó, transforma em segundo. E é claro que se ele é o segundo, nós temos que acrescentar as 4 primeiras notas dessa nossa escala. Ou seja, surgiu aqui a escala de Fá maior, certo? Aí agora a gente precisa ver se ela tem a estrutura de tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Então vamos observar. Do Fá para o Sol, tom? Sim, temos um tom. Do Sol natural para o Lá, tem tom? Sim, intervalo de tom. Lembrando que essas notas nós trouxemos da escala de Dó maior, certo? Da nota Lá para a nota Si, qual é o intervalo que nós estamos tendo aqui? Intervalo de tom. Já apareceu aqui um problema, já está diferente, mas vamos seguir. Da nota Si para a nota Dó, nós temos intervalo de semitom. Da nota Dó para a nota Ré, intervalo de tom. Da nota Ré para a nota Mi, intervalo de tom. Da nota Mi para a nota Fá, intervalo de semitom. Observando aqui, a gente constata que do terceiro para o quarto grau deveria haver um intervalo de semitom. E do quarto para o quinto grau deveria ser intervalo de um tom. Ou seja, está inverso, onde era para ser semitom, está tendo intervalo de tom. Onde era para ser tom, está havendo intervalo de semitom. Então a gente observa o quê? Que essa nota Si ela está muito alta, certo? Ela está muito próxima lá do Dó. Então vamos imaginar que a gente precisa fazer o que com ela? A gente precisa puxar ela, a gente precisa descer, certo? Então como é que a gente faz para descer? Para a gente baixar uma nota, um semitom? A gente utiliza o nosso amigo
O nosso amigo quem? O bemol. Quando a gente bemoliza o si, quando a gente baixa o si, a gente está fazendo com que ele fique a um semitom da nota Lá. E nesse momento que ele desceu, ele se afastou do Dó, formando agora um intervalo de tom. Feito isso, a nossa escala está dentro dos padrões, que é uma escala maior. Tom, tom, semitom, tom, 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 terminando com semitom. Então, uma escala maior, começando da nota Fá, para que uma escala maior seja construída utilizando de Fá até o Fá, a gente vai precisar tocar este Si bemol. Observe uma coisa, quando nós formos construir a escala maior de sustenido, no caso a escala de Sol, pegamos o segundo tetracorde de Dó, transformamos em primeiro tetracorde da nova escala, que foi a escala de Sol, completamos essa escala, foi necessário subir o sétimo grau. Se a gente fosse construir todas as escalas, iria acontecer sempre a mesma forma. A gente sempre iria ter que elevar o sétimo grau dessa escala com armadura de sustenido. A gente sempre iria utilizar o sustenido no sétimo grau, certo? Já as escalas com armaduras de bemóis, a gente não vai precisar mexer no sétimo grau, mas precisaremos sempre mexer no quarto, baixando. Ou seja, quando a gente constrói as escalas com armadura de sustenido, a gente susteniza, eleva sempre o sétimo grau, certo? Isso é muito importante. Quando a gente constrói as escalas com armaduras de bemóis, pelo processo dos tetracordes, a gente sempre vai ter que baixar, bemolizar o quarto grau dessas escalas que vão surgindo por aquele processo de pegar o primeiro de Dó, transforma em segundo, completa. Pegaria o primeiro dessa, transforma no segundo de uma nova escala, completa ela, iremos sempre ter que baixar o quarto grau. Então, nas escalas de sustenidas, a gente eleva o sétimo grau, nas escalas de bemóis, a gente baixa o quarto grau. Acompanhando na tela, como eu havia falado antes, essa estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, gera esta sonoridade. Vamos ouvir a escala de Dó maior. Temos aqui. Então, essa é a sonoridade da escala modelo de Dó maior, sonoridade esta que é resultado desse intervalo de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Observe a próxima escala, vamos ouvir aqui a escala de Ré maior, a escala que fica um tom acima de Dó. Observe aí que ela começa na nota Ré, vai até o outro Ré, e para que essa escala tenha a estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, foi preciso a gente elevar o Fá, certo? O terceiro grau, e a nota Dó. Foi preciso utilizar dois sustenidos. Agora observe como a sonoridade da escala de Ré maior é idêntica à sonoridade da escala de Dó. É apenas um tom mais alta, ou um tom mais aguda. Escala de Ré. Agora nós temos aqui um exemplo da escala de Mi. Na escala de Mi nós temos quatro notas alteradas, quatro notas sustenizadas, certo? Porque a partir do momento que a gente começa essa escala de uma nota diferente, nós iremos precisar, claro, de alterações diferentes para que ela possa se adequar às alterações, ao intervalo, né, à estrutura da escala maior. Então, ouça a escala de Mi maior. E agora, a escala de Fá maior. Vou tocar mais uma vez as quatro escalas em sequência. Elas têm diferença de um tom de uma para outra, mas observe sempre a sonoridade. Escala de Dó. Escala de Ré maior.
de Mi maior. Escala de Fá maior. Como vocês puderam observar, acabei de tocar aqui 4 exemplos de escalas maiores. Todas têm a mesma sonoridade. A diferença é que algumas são mais agudas e outras são mais graves. Mas elas têm essa sonoridade porque elas são construídas com tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E é justamente essa estrutura de tons e semitons nesses locais específicos que gera essa sonoridade que é típica da escala maior, da qual a gente é capaz de reconhecer apenas ouvindo. Às vezes a gente não reconhece necessariamente qual é o tom da escala, mas a gente consegue perceber que ela é uma escala maior porque ela tem essa identidade. Então, cada escala tem a sua identidade, cada uma tem a sua sonoridade. Muito mais importante do que a gente aprender, decorar, memorizar a teoria da construção dela, é a gente internalizar a sua sonoridade, certo? Mas assim, para que a gente possa escrever essas escalas, para que a gente possa tocar essas escalas, para que a gente possa conhecer de fato, pois nós como músico e estudantes de música, é importante que a gente saiba reconhecer auditivamente, que a gente seja capaz de escrever aquilo que a gente ouve e também que a gente possa representar essas escalas das mais diversas formas. Vocês observaram aqui que cada uma dessas escalas, começando em notas diferentes, elas vão precisar ter alterações, acidentes também em locais diferentes para que elas possam se adequar à estrutura da escala maior. Então, qual é a técnica, qual é a forma que a gente utiliza para simplificar a nossa vida? Existe uma informação, existe um recurso que no início da música, quando a gente olha para o início do pentagrama, logo após a clave, nós iremos obter essa informação através da armadura de clave, que é o conteúdo, o tópico que iremos explorar agora. Acompanhe a leitura da apostila na página 5. O que é a armadura de clave? A armadura de clave é uma forma de se abreviar a escrita musical, estipulando conjunto de notas mediante acidentes fixos. É escrita imediatamente após a clave, antes da forma de compasso no início da pauta musical. Pessoal, imagine se toda vez que a gente precisasse elevar uma nota, um semitom, ou baixar uma nota, um semitom, a gente precisasse escrever do lado daquela nota sustenidos ou bemóis, o que iria acontecer? A escrita certamente iria ficar muito complicada, iria ficar uma visualização muito carregada, muito suja. E ao contrário do que algumas pessoas imaginam, a escrita, a notação musical, ela existe para facilitar a compreensão. Certo? Ela existe para que o músico, o estudante de música, seja capaz de olhar para uma partitura, para uma notação musical, para um trecho de notas e consiga tocar e executar sem entraves, sem dificuldades, sem problemas. Então, a armadura de clave, ela serve para isso. Da feita que aparece uma alteração lá após da clave, sejam elas sustenidos ou bemóis, aquela nota que recebeu aquela alteração logo após a clave, ela sempre terá que ser executada de maneira alterada, certo? Não precisa mais escrever lá no decorrer da partitura aquela alteração. Continuando a leitura. Quando ela aparece no decorrer da partitura, indicando uma mudança de tonalidade, deve ser antecedida por uma barra dupla. Aí vocês veem aí dentro deste retângulo um exemplo de um trecho musical, onde o primeiro trecho ele tem 2 sustenidos, e aí nós temos 2 compassos que estão seguindo essa tonalidade, ou seja, esses 2 compassos estão dentro da tonalidade aí, que seria a tonalidade de Ré maior. No terceiro compasso, aparece uma nova armadura, agora com 4 alterações, são 4 sustenidos, ou seja, a música, esse trecho musical modulou, ele subiu, foi para a tonalidade de Mi maior, e vocês observam que atrás da nova armadura
ocorre essa barrinha dupla aí, somente para indicar, né, dar ênfase que é um trecho que merece atenção, é um trecho diferente, é alguma coisa importante ocorreu na música, né, no trecho musical, que é preciso atenção do executante. No trecho acima, podemos observar que a primeira armadura de clave há 2 sustenidos, na nota Fá e na nota Dó. Sendo assim, essas notas Fá e Dó deverão ser tocadas um semitom acima. Na segunda armadura de clave, há 4 sustenidos, na nota Fá, Dó, Sol e Ré. Sendo assim, essas notas Fá, Dó, Sol e Ré deverão ser tocadas um semitom acima. Ou seja, no momento que aparece uma alteração lá na armadura, em determinada nota, aquela nota, no momento em que ela ocorrer no decorrer da música, ela vai ter que obedecer àquela alteração que já foi dada na armadura, certo? É o que a gente chama de alterações fixas. No retângulo abaixo, nós temos uma observação. O B quadro faz com que a nota volte à sua altura natural. Em outras palavras, o B quadro ele anula o efeito do sustenido ou do bemol, fazendo com que ela volte à sua altura natural. A ordem das alterações na armadura é sempre a mesma. Ordem dos sustenidos: Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Ordem dos bemóis: Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Pessoal, as armaduras, elas são formadas, como já vimos, por sustenidos ou bemóis. Uma armadura com sustenido, ela pode ter até 7 sustenidos. Da mesma forma, uma armadura com bemóis pode ter até 7 bemóis. Volto a lembrar que esses sustenidos e esses bemóis, eles estão ali para fazer os ajustes àquela escala para que ela siga aquela estrutura de escala maior, que é o que estamos vendo nesse momento. Então, todos os sustenidos ou bemóis que vão aparecer, eles estarão ali para ajustar a escala para que ela tenha a estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Mas é muito importante a gente observar, e até mesmo para ter domínio, né, do conteúdo, da música, da tonalidade, é muito importante a gente ter em mente que os sustenidos, eles são em 7 e eles aparecem sempre seguindo uma determinada ordem. E eles nunca alteram essa ordem. Da mesma forma, os bemóis, eles seguem numa determinada sequência. Vamos relembrar. Acompanhe a próxima tela. Bom, vamos começar com a ordem dos sustenidos. Vemos aqui uma armadura onde não aparece nada, nem sustenidos, nem bemóis. Então, nós já sabemos que essa armadura, onde todas as notas são naturais, a gente vai reconhecer, né, nós vamos compreender como escala de Dó maior, ou seja, essa música vai estar no tom de Dó maior. Quando aparecer um único sustenido, como vocês podem ver aí, esse sustenido sempre será na nota Fá. Então, daquela sequência de 7 sustenidos, o primeiro a surgir é a nota Fá. Nunca vai aparecer na armadura um único sustenido que não seja na nota Fá. Por exemplo, não vai ocorrer de haver na armadura um sustenido somente que seja na nota Dó, ou que seja na nota Sol, ou que seja na nota Lá. Isso nunca vai ocorrer. Sempre quando houver um sustenido, ele sempre será a nota Fá. Certo? Então, vocês devem ter lembrado que eu falei ainda agora há pouco que o sustenido, ele é sempre dentro da escala, ele é no 7º grau da escala. Então, vocês observem aí. O primeiro sustenido é a nota Fá, só que o nome dessa tonalidade é Sol maior. Observem, se você pensar na sequência de notas de Sol até Sol, ou seja, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, vocês observam que a nota Fá ela é o 7º grau, ela é o 7º grau da escala de Sol maior. Então aqui, o primeiro sustenido que aparece, ele é o Fá, certo? Então, forma-se a escala de Sol maior e essa nota Fá, ele é o 7º grau. Esse sustenido foi aquela elevação do 7º grau que eu falei ainda agora há pouco no exemplo de formação da escala de Sol maior pela regra dos tetracordes. O nosso segundo sustenido, ele sempre será o Dó. E quando ele aparecer, pessoal,
já vai ter o Fá, certo? Então, quando houver dois sustenidos, sempre serão o Fá e o Dó. E a gente considera que o último sustenido e o segundo da sequência foi na nota Dó. Como, né, sempre o último sustenido que aparece, ele é o 7º grau da escala, então olha só, o nome dessa escala é Ré maior. Nós podemos também constatar que a tonalidade, que o nome da escala, se a gente olhar para uma armadura de sustenido, o nome da escala ela está um semitom acima do último sustenido. O último sustenido que apareceu foi na nota Dó, ou seja, o Dó sustenido. Qual é o nome dessa escala? Ré maior, porque nos sustenidos, nas armaduras sustenidos, o último sustenido é o 7º grau. Seguindo, temos aqui o nosso terceiro sustenido da sequência. Nós já temos o Fá, o Dó e agora temos o Sol, Sol sustenido. Sendo o último sustenido o 7º grau, estando a tônica dessa escala um semitom acima do Sol sustenido, nós temos a tonalidade de Lá maior. Então, quando tivermos 3 sustenidos, será Fá, Dó, Sol, e essa tonalidade será Lá maior. O quarto sustenido, agora foi no Ré. Ré sustenido é o quarto da sequência de Fá, Dó, Sol e Ré. Portanto, escala de Mi maior. Mais uma vez, o Ré é o 7º grau. Um semitom acima dela está a tônica da escala, Mi maior. Essa é uma das formas de a gente reconhecer uma escala somente olhando para a armadura. Olhe, encontre o último sustenido, considere um semitom acima desse último sustenido e lá estará o nome dessa tonalidade, certo? O quinto sustenido que aparece da sequência, né? Da sequência de Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. O Lá é o quinto sustenido, sendo o último sustenido, o quinto e o último, a nota Lá. Considerando um semitom acima, nós temos aí a escala de Si maior. Portanto, a escala de Si maior tem 5 sustenidos em sua armadura: Fá, Dó, Sol, Ré e Lá. Com 6 sustenidos: Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. Certo? Quando tivermos 6 sustenidos, sempre será essa sequência: Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. O Mi sustenido foi o último da sequência, né? É o último da sequência, é o sexto e o último. Então, o Mi sustenido, vamos lembrar que o Mi sustenido ele é o mesmo Fá natural, correto? Então, se a gente pensar um semitom acima do Fá natural, a gente encontra Fá sustenido. Portanto, quando houver na armadura 6 sustenidos, ali nós teremos a escala de Fá sustenido maior. E aqui, findando a série de sustenidos, que veio na sequência Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Apareceu aqui o último dos sustenidos, a última nota a ser sustenizada foi a nota Si, certo? Considerando que o Si sustenido, né, a nota Si, ela é o 7º grau da escala, lembrando que o Si sustenido seria o mesmo Dó natural. Então, como a tônica da escala está sempre um semitom acima do último sustenido, temos aqui a nossa escala de Dó sustenido maior. Temos a observação: a última nota sustenizada é sempre o 7º grau dessa escala, certo? Então, essa aqui, acabamos de ver aqui a sequência dos sustenidos e todas as armaduras formadas com os sustenidos. Vamos ver aqui agora a sequência, a ordem dos bemóis. Voltando aqui a partir de Dó, né? Lembrando que uma armadura limpa, sem alterações nenhuma, escala de Dó maior. O primeiro bemol das armaduras da sequência é a nota Si. Observe aí, nota Si é o primeiro dos bemóis, correto? E quando aparecer um bemol, sempre será na nota Si. Quando tivermos somente um bemol na nossa armadura, este bemol, essa nota bemolizada será o Si. E essa tonalidade será tonalidade de Fá maior. Teremos aqui a escala de Fá maior. Nesse momento aqui, a sequência das notas, a sequência das alterações dos bemóis, a regra ela diferencia um pouco. Ainda agora há pouco, neste exemplo, quando nós construímos a escala de Fá maior, nós observamos que ao invés de elevar o 7º grau, como nós fizemos aqui na escala de Sol maior, foi preciso a gente baixar um semitom, o 4º grau.
Então, na sequência das escalas de bemóis, das armaduras de bemóis, o bemol que vai aparecer, ele é sempre uma alteração necessária no quarto grau. Se nos sustenidos a alteração que apareceu foi do sétimo, os bemóis que irão aparecer na armadura de bemóis, eles são a alteração de rebaixamento do quarto grau para que a escala se adeque, ela se ajuste àquela sequência de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Seguindo, o nosso segundo bemol será na nota Mi, correto? Volto a lembrar que o último bemol, pessoal, ele é o quarto grau, ele é a alteração do quarto grau da escala. Só que a partir daqui, do segundo bemol em diante, é possível a gente fazer uma observação. Observe o penúltimo bemol, está na nota, né? O penúltimo e que foi o primeiro, ainda agora há pouco, né? Ou seja, a partir do segundo bemol vai haver sempre um penúltimo. Então, se a gente olhar para o último bemol, aquele último bemol da armadura, ele é o quarto grau da escala. Só que se a gente quiser reconhecer o nome dessa escala olhando para a armadura, fica mais simples a gente olhar para o penúltimo. Então, quando nós tivermos dois bemóis, serão sempre o Si e o Mi bemol, certo? O nome dessa tonalidade, dessa escala, desse tom será Si bemol. Olhando para o penúltimo, agora é a nota Si, certo? Então vale só lembrar, o último ele é a alteração do quarto grau e o penúltimo ele é exatamente a tônica, ele é a nota, a fundamental dessa escala, correto? Vamos aqui seguindo. Quando nós tivermos na nossa armadura 3 bemóis, será sempre Si, Mi e Lá. Serão bemolizadas o Si, o Mi e o Lá. Essas 3 notas serão bemolizadas no decorrer desse trecho, né? O último bemol, o terceiro e último foi o Lá, é o quarto grau da escala, mas se a gente olhar para o penúltimo, nós observamos que a nota Mi bemol. Portanto, essa é a escala de Mi bemol maior. Com 4 bemóis teremos Si, Mi, Lá e o Ré. O quarto e o último bemol foi na nota Ré. Mas se a gente olhar lá para o penúltimo, quem foi o penúltimo? Foi a nota Lá, foi no Lá bemol. Portanto, tonalidade de Lá bemol maior, da sequência de Si, Mi, Lá e Ré. 4 bemóis, uma tonalidade Lá bemol maior. Quando nós tivermos 5 bemóis na nossa armadura, eles serão o Si, o Mi, o Lá, o Ré e o Sol. O Sol foi o quinto aqui. Olhando para o penúltimo, Ré bemol, portanto, escala de Ré bemol maior. Com 6 bemóis, nós teremos Si, Mi, Lá, Ré, Sol e o Dó. O Dó é a sexta nota bemolizada da sequência, certo? Dó bemol. E a gente olhando para o penúltimo bemol, a gente constata que é o Sol bemol, certo? Só lembrando que na escala de bemol, o último bemol que aparece ele é o quarto grau. Mas se a gente quiser reconhecer a armadura se a gente quiser conhecer o nome, saber o nome rapidamente, basta olhar para o penúltimo. Então, 6 bemóis, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Olhando para o penúltimo, Sol bemol maior, escala de Sol bemol maior. Finalmente, chegando aqui no final, os 7 bemóis, quando eles aparecerem, serão necessariamente nessa sequência. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. A última nota a ser bemolizada é o Fá, correto? Então, observando aí, se a gente for olhar para o penúltimo bemol dessa sequência de 7, nós teremos o Dó, a nota Dó. É o Dó que foi bemolizado, portanto, temos a escala de Dó bemol maior. Temos aí a observação, a penúltima nota bemolizada, ela é o primeiro grau, ou seja, a tônica, ou seja, ela nos dá a informação do nome dessa escala. Vamos aos exercícios. Na página 6 da apostila de vocês, pessoal, vocês têm também no material aí muito bem explicado todas as armaduras, com os seus nomes, as suas construções, certo? Pois é muito importante você reconhecer o nome de uma escala, a tonalidade de uma música, somente olhando para a armadura ou
de uma outra forma, vocês serem capazes de deduzir a quantidade de alterações que uma escala somente ouvindo o nome, né? Somente ouvindo oralmente. Se alguém falar tonalidade de Mi bemol, é importante que vocês reconheçam essa tonalidade de Mi bemol, ela tem 3 bemóis. Se alguém chegar e falar para vocês quais são as alterações que tem na tonalidade de Mi maior, aí vocês lembrarem, são 4 sustenidos. Tonalidade de Fá maior, 1 bemol. Tonalidade de Si bemol maior, 2 bemóis, certo? Tanto vocês reconhecerem ao olhar para uma escrita, para uma partitura, quanto deduzir apenas de ouvir. É importante principalmente para os músicos que tocam no dia a dia, ou precisam tocar acompanhando músicos acompanhantes. Quando a gente escuta o nome de uma tonalidade, o nome de uma escala de um tom, já deve vir à nossa mente quais alterações aquela escala possui. Quantos sustenidos e quantos, se for o caso, bemóis e quantos bemóis, certo? Então, na página 6 da apostila de vocês, tem mais esse material aí, eu aconselho vocês a estarem dando uma olhada, dando uma revisada e consolidando esse conhecimento, até mesmo para que vocês possam responder os exercícios que vêm logo a seguir. Vamos aos exercícios? Nas atividades da página 7, nós temos aí, número 1, se o último sustenido da armadura de uma escala é Fá sustenido, qual é? Aí vocês têm 5 opções, A, B, C, D e E. Observem, né? Se o último sustenido na armadura de uma escala maior é Fá sustenido, qual é o primeiro grau, o terceiro grau, o quinto grau, o sexto grau e o quarto grau? Pessoal, quando nessa questão vocês veem essa informação dizendo se o último sustenido na armadura de uma escala é Fá sustenido, vocês precisam relembrar tudo que nós acabamos de ver. Você precisa lembrar da sequência dos sustenidos, certo? Porque através da sequência dos sustenidos você vai reconhecer o nome de uma determinada escala. Você vai reconhecer essa escala e, portanto, você vai reconhecer todas as notas que formam essa escala. Então pense, lembrem da sequência dos sustenidos. E busquem lá, o sustenido ele é qual? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo? Uma vez que vocês encontrarem, vocês vão reconhecer quais alterações essa escala tem e qual é o nome dessa escala. A partir disso, vocês vão reconhecer quem é o primeiro grau dessa escala, o terceiro grau, o quinto, o sexto e o quarto grau, e vocês serão capazes de responder. Então, todas essas questões seguem essa lógica. Foi aquilo que eu acabei de falar ainda agora há pouco. Por exemplo, na número 2, se o último sustenido na armadura de uma escala maior é Lá sustenido, nesse momento vocês teriam que já deduzir quando lhe é dada essa informação. Se o último é Lá sustenido, vocês vão recorrer à sequência dos sustenidos. Qual é a sequência? Fá, Dó, Sol, Ré e Lá. Opa, o Lá, ele aparece, né? Ele é o quinto sustenido que aparece. Então, que escala é essa? Certo? Quantos sustenidos essa escala já tem? A partir disso, vocês serão capazes de descobrirem, aí de responder o exercício dizendo quem é o terceiro grau, o quinto, o sexto, o primeiro e o sexto grau dessa escala. Da mesma forma, número 3, se a armadura de uma escala maior tem 5 sustenidos, qual é o grau 1, o 3, o quinto grau, o sétimo grau e o quarto grau dessa escala com 5 sustenidos? Número 4, se a armadura de uma escala maior tem 2 sustenidos, quem é o quinto grau dessa escala? O terceiro, o sétimo, o quarto e o sexto? Na número 5, se o último sustenido na armadura de uma escala maior é Mi sustenido, quem vai ser o primeiro grau dela? Quem vai ser o quinto, o sexto, o terceiro e o quarto grau dessa escala? Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao final da nossa revisão, certo? Estudem bastante, treinem bastante, pesquisem sempre que for possível, pesquisem em todas as fontes que vocês têm disponíveis. As informações estão aí para todo mundo. O acesso à informação hoje está muito facilitado por conta da internet. Então estudem, respondam as apostilas de vocês, lembrando que
essa apostila respondida, ela soma para a avaliação de vocês, para a média bimestral de vocês, tá certo? Então estudem bastante, estudem a teoria, estudem o instrumento de vocês, bons estudos e até a próxima!